Olá, bem-vindos ao nosso tutorial sobre monogame. Meu nome é Lucas Vieira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o monogame, como criar um projeto do monogame. Bom, a princípio, o monogame é um framework parecido com o XNA, feito justamente para cobrir a necessidade do XNA de ser multiplataforma, porque o XNA apenas suporta Windows Phone, Xbox 360 e Windows. E o XNA é como se fosse uma implementação, é uma implementação open source do próprio XNA. Vocês vão reparar que o código usado para o monogame pode ser simplesmente copiado e colado em uma solução qualquer de um jogo do XNA. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de deixar como referência aqui esse website, que é a wiki do RB Whittaker. Aqui, como vocês estão vendo aqui, eu estou na página do XNA, que tem diversos tutoriais sobre XNA aqui, e é uma referência ótima. Principalmente se você ainda não é tão bom quanto com o C#, você vir aqui no C# Crash Course. E também ele está fazendo atualmente tutoriais sobre monogame, mas não está muito tão completo quanto aqui no XNA, obviamente, porque o monogame é uma coisa razoavelmente nova e ele começa a ganhar força agora por causa da própria essa coisa de que existem rumores de que o XNA vai ser descontinuado de certa forma. Não se sabe ainda se vai existir alguma outra coisa tão boa quanto o XNA para fazer jogos indie para Xbox 360 principalmente. Aliás, 720, mas é por aí. Bom, deixa eu minimizar aqui. Vamos então criar o nosso projeto. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que temos que ter instalado isso aqui, ó. A gente tem que ter instalado o framework Mono para plataformas .NET, tanto para Windows quanto para Linux ou qualquer outra plataforma. MonoDevelop, a nossa IDE para programar em C#, principalmente no Linux. Note que recentemente, me parece que são os próprios desenvolvedores do MonoDevelop, mas vocês não vão achar o MonoDevelop para Windows. Vocês vão achar este programa aqui, ó, Xamarin Studio. O Xamarin Studio, ele é um programa que não tem essa proposta de ser inteiramente de graça ao MonoDevelop. Ele se aproxima mais ao próprio Visual Studio. E a última coisa é o plugin monogame para MonoDevelop. É o plugin com o framework do monogame. E é basicamente isso. A gente vai aprender a instalar ele no MonoDevelop, ou no Xamarin Studio, ou no Visual Studio, que também tem jeito. Aliás, no Visual Studio tem um extra que você pode criar um projeto de Content Pipeline, mas isso nesse vídeo não é importante ainda. Isso a gente vai discutir a partir do próximo vídeo. E também uma outra coisa que eu vou assumir que vocês já tenham é conhecimento básico de C#. Por quê? Bom, basicamente todos os nossos vídeos aqui, eles vão utilizar a linguagem C#. Então é bom que vocês já tenham um conhecimento básico de como pelo menos criar uma classe ou um programa de console do C#, porque
isso vai ser a base dos nossos vídeos, exceto por, digamos, coisas um pouco mais avançadas que, caso você não saiba, eu vou estar relembrando, como por exemplo herança e polimorfismo. A gente pode usar isso muito. Isso aqui é ótimo para o desenvolvimento de jogos. Isso é algo que eu uso até mesmo em C++. Mas bom, feito isso, eu vou deixar alguns links interessantes no comentário do vídeo para vocês acessarem. Eu vou deixar o link da própria wiki do Herbie Whittaker, e vou deixar também os links para o download de cada um desses componentes, para vocês acompanharem os vídeos, certo? Vou fechar sem salvar aqui. Então vamos criar o nosso projeto. Aqui eu vou abrir o MonoDevelop. Notem que eu já tenho instalado Mono e MonoDevelop, pelo menos por enquanto. O Monogame a gente vai discutir daqui a pouquinho. Então, isso aqui é o MonoDevelop. É uma ideia simples, relativamente simplística, e é bem do jeito que eu gosto. Não é muito lotado de coisas, não tem muitas barras aqui, etc. Só basicamente o que eu preciso. Depois de vocês baixarem o plugin do Monogame, vocês vão notar que é um arquivo com extensão MPEG. O que você vai fazer com ele? Você vai abrir o seu MonoDevelop, vai abrir aqui ferramentas, gerenciador de módulos adicionais. Feito isso, clique aqui em Install from File e procurem no computador de vocês onde está o arquivo. Selecionem o arquivo e abram ele. Aí provavelmente vai instalar esse plugin aqui, que são os templates de projeto para Monogame. Beleza. Note que a minha versão do Monogame aqui é 3.0. Uma pessoa, o André, amigo meu, ele me disse que ele tentou instalar o Monogame no MonoDevelop 3.1. Note que esse aqui é o MonoDevelop no Ubuntu 12.10, baixado a partir da central de programas do Ubuntu, baixado a partir dos repositórios oficiais da Canonical. Me parece que na hora que você coloca o plugin, dá um probleminha, alguma coisa assim. Falando que não pode carregar o plugin, alguma coisa assim, mas me parece também que dá para criar o nosso projeto tranquilo. Acredito que vocês não tenham problema, mas de qualquer forma tá dado o aviso caso vocês queiram baixar uma versão mais atualizada no Linux, como eu estou fazendo. Bom, então vamos a criar nosso projeto. Ficheiro aqui, vocês clicam em arquivo, né, no caso, não sei porque tem em português de Portugal. New Solution, ou Ctrl Shift N, como vocês quiserem. Aqui estão os meus recentes. Aqui em C Sharp, Monogame, eu tenho todos esses projetos aqui que eu vou criar. Nesses vídeos eu vou sempre criar Monogame de Linux. Eu poderia criar de Windows, mas daria um errinho, até porque eu não estou usando o Windows agora. Não sei porque dá esse erro de eu não conseguir fazer debug de um aplicativo Windows OpenGL aqui no Linux. Eu acredito que anteriormente dava, mas por via das dúvidas, vamos em Linux mesmo. Aí na casa de vocês podem selecionar o Windows, não tem diferença absolutamente nenhuma na escrita dos códigos, em nada. Acredito que a única coisa que diferencia as DLLs mesmo. Os outros
Os outros aqui, vocês podem ver que tem várias plataformas que a gente pode usar. Eu não vou selecionar porque eu simplesmente não tenho framework para Android ou dispositivos Apple. Vamos dar um nome aqui, né? Tutorial 0. Notem que esse aqui é o vídeo 0, porém a gente vai usar essa mesma solução no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser uma extensão desse. Beleza. Criando aqui. Eu vou marcar aqui integração Unix para gerar esse arquivo .desktop aqui, que é como se fosse um atalho para o programa. Na hora que você empacota o programa, você pode colocar esse arquivo .desktop para ele ficar com o ícone bonitinho aqui, ou na área de trabalho. Bom, beleza. Criar aqui a solução. E está aqui a nossa solução. A princípio eu vou apagar esses comentários, porque não é interessante para a gente manter eles ainda aqui agora, porque eu vou explicar tudo direitinho. Então isso só vai entulhar a tela por enquanto. Ao fim desse vídeo tutorial a gente vai estar sabendo direitinho o que cada função, ou melhor, cada método faz. Deixa eu só desentulhar aqui um pouco. Enquanto eu vou fazendo isso, eu vou começar a explicar. Como vocês podem ver ali em cima, tem a gente tem aqui um construtor da classe, uma classe Game1, que recebe a herança aqui da classe Game. A classe, então no caso, essa classe Game ela já é do framework do MonoDevelop. Não vou entrar muito em detalhes quanto a isso. O fato é que ela simplesmente existe em algum lugar no nosso monogame. Primeiro, vamos aqui nesse arquivo program.cs. Tem uma coisa que sempre ocorre. O próprio RB Whittaker alerta sobre isso nos tutoriais de monogame dele aqui, ó. Mas eu vou deixar isso bem claro só para vocês saberem. Pode ser que ocorra aqui uma coisa, um Access Violation Exception, uma exceção nesse código. Então, para evitar essa exceção, a gente vai fazer o seguinte, nesse program.cs. A gente apaga essa linha aqui. E nessa linha aqui, a gente transforma ela nisso aqui, ó. Using, abre parênteses, game recebe new game. E apaga esse ponto e vírgula aqui. Fecha parênteses. Isso aqui é um escopo. Escopo de instrução única. E é basicamente isso. Isso evita, de certa forma, a exceção. Eu não sei bem como isso funciona. Desculpem. Não sei bem como isso funciona, mas simplesmente funciona. Pode ser que em futuras versões do monogame isso não seja necessário mais. Mas isso é só para evitar que a gente tenha contratempos. Salva isso aqui, pode fechar o programa.cs. A gente não deve precisar mexer mais nele. Outra coisa aqui que pode causar contratempos é no próprio construtor da Game1, onde aqui fala graphics.isFullScreen recebe true. Coloque isso como false, porque a gente não quer iniciar o programa em full screen. Até porque se a gente apertar F5 aqui, ó, percebam que aqui a gente tem a nossa janelinha do nosso jogo e ela não está em full screen. Se ela tivesse em full screen, toda a nossa tela aqui seria coberta com um fundo azul e a gente teria dificuldades de sair dele. Usuários mais leigos provavelmente entrariam em pânico. Mas bom, certo. Isso aqui é só um aviso, vocês podem ignorar isso por enquanto. É porque eu simplesmente não usei até agora esse sprite patch aqui. Basicamente isso é um alerta de que eu estou alocando memória sem necessidade.
Vocês sempre fiquem atentos a isso, isso é interessante na hora de fazer o seu jogo. Isso não interrompe a compilação, porém isso é bom para você liberar espaço na sua memória RAM. Quanto mais espaço você liberar, melhor. Bom, nosso construtor, que ocorre quando a classe é instanciada. Aqui a gente tem alguns métodos que você sempre ou quase sempre vão ver aqui durante os nossos tutoriais. O primeiro método é o método initialize. Initialize, ele serve para inicializar, como o próprio nome diz. Ele inicializa o jogo. Aqui que vão ser carregadas todas as variáveis, assim, inicializadas as variáveis. Então, por exemplo, posição inicial de um jogador, alguma coisa assim, é aqui na initialize que você seta isso. Load content é a função, o método que vai sempre carregar conteúdo. Basicamente carregar conteúdo na nossa pasta content, isso eu vou explicar no próximo vídeo, para a memória RAM e para o monogame, né, ou o XNA interpretarem isso. Não tem muito segredo aqui, é basicamente para carregar conteúdo. Percebam que aqui eu estou instanciando, o tutorial, o template instancia nosso SpriteBatch. Beleza. Update e draw são funções que deixa eu voltar um pouquinho aqui para explicar melhor o update e draw. Quando um jogo é inicializado, ele executa a função de inicializar, ele executa a função de carregar conteúdo. Feito isso, ele entra em um loop em que ele sempre vai fazer a ordem update e draw a cada ciclo do jogo. Se vocês tiverem um costume com um pouco mais de técnica de jogos, vocês vão perceber que os jogos têm uma coisa chamada FPS, frames por segundo. Aquilo, grosso modo dizendo, é a quantidade de vezes por segundo que essas duas funções aqui são executadas, sempre nessa ordem: primeiro o update, depois o draw, sempre. E é basicamente isso. Aqui você vai fazer toda a sua lógica de update. Aqui você vai pegar input de gamepad, teclado, o que for. Aqui vocês podem perceber que do template já tem aqui um gamepad.getState, que vai detectar se você apertou no seu controle de Xbox, se estiver conectado, o botão back vai sair do programa, sair do jogo. E é basicamente isso. Detalhe, sempre deixem aqui base.update, base.initialize e base.draw onde está. Bom, feita a lógica de update no método draw, é aqui que ocorre realmente a magia de mostrar alguma coisa na nossa tela aqui, essa telinha azul. É aqui que é desenhado tudo. Vocês vão notar o seguinte: aqui está graphics.graphicsdevice.clear color.codeflowerblue. Codeflowerblue é essa cor aqui que vocês estão vendo na janela. Percebam que isso está sendo sempre chamado no método update. Isso aqui, esse método é chamado para, como o próprio nome diz, limpar a tela antes de imprimir qualquer coisa, para não ter rastro ou alguma coisa assim, certo? E é basicamente isso. Tem mais um método aqui que não está incluso no template de monogame, mas pode estar incluso está incluso no template de XNA. Esse método aqui,
override. Agora, unload content. Esse método, vou colocar isso aqui por segurança. Esse método aqui, ele descarrega o conteúdo da memória. Deixa eu ver aqui se vai compilar. Certo, está compilando. Esse método aqui descarrega o conteúdo da memória. Todo conteúdo que não for carregado a partir dessa classe aqui, essa instância de classe Content Manager chamada Content, tudo que não for carregado por aqui deve ser descarregado aqui em Unload Content. E até por segurança vocês podem descarregar todo o conteúdo que vocês descarregaram, vocês carregaram na memória usando Content aqui dentro também. Assim que o loop do jogo é quebrado aqui, ou clicando em sair ou saindo do jogo mesmo, chamando esse método exit, Unload Content é chamado para descarregar tudo da memória que não tiver sido descarregado. Bom, é basicamente isso. Isso aqui é o nosso monogame. Se vocês estiverem acompanhando meus passos, salvem essa solução, porque no próximo vídeo a gente vai utilizar ela. Bom, é só isso. E até o próximo vídeo.